Iniciando a gravação. Bom, senhores, a gente teve um probleminha técnico, interrompeu a gravação, vamos retomar o julgamento. Doutor Marcelo estava propondo, então, para a farmacoquímica, a conversão em diligência para esclarecer alguns pontos sobre os créditos que o contribuinte está alegando e ele entendeu que são pertinentes. Então, ele está propondo a diligência. Doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanhe o relator. Doutor Ari? Acompanhe o relator. Doutor Salvador? Acompanhe o relator. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho, então, por unidade de voto, foi convertido em diligência nos termos já detalhados pelo doutor Marcelo. O próximo item da pauta é o item 184, Associação Acreana de Educação e Cultura. Doutora Semiramis é relatora. Doutora Semiramis, quando estiver disponível. Presidente, esse processo era da manhã, de ontem, então ele está na pasta da manhã. Desculpa, na pasta da tarde. Dia 23/6, pasta da tarde. É um pedido de compensação. A recorrente alega que fez pagamento a maior de COFINS e que o erro foi não ter retificado a sua DCTF, por isso que o crédito não teria sido reconhecido. A DRJ afastou o pedido por falta de comprovação documental da liquidez e certeza do crédito. Em recurso voluntário, a recorrente segue sustentando que teria direito a esse crédito e mais, acrescenta o argumento de que a DRJ teria inovado no fundamento do despacho decisório, porque ao justificar o voto na DRJ, o relator, ele disse que caberia à recorrente apresentar documentos que comprovassem liquidez e certeza do crédito. Então, o recorrente acabou interpretando essa recomendação como um fato novo. Então, ele se insurge também contra isso nos recursos. Ele junta aos autos, desde a origem, as declarações retificadoras, e no recurso ele juntou o livro diário. Então, essa síntese do relatório, senhor presidente. Passando ao voto, então a empresa apresentou esse PERDECOMP, pedindo o indébito de COFINS de 4 de 2004, o despacho decisório indeferiu em virtude do DARF indicado ter sido totalmente utilizado em outros débitos, e a empresa justificou com as diferenças em decorrência das declarações em si. Então, ela justifica que primeiro se equivocou e declarou equivocadamente o valor nas DCTFs do primeiro e segundo trimestre de 2004, que após a formalização da DIPJ, ela constatou que os valores estavam errados, e com o objetivo de compensar a diferença, ela ofereceu o PERDECOMP. Entretanto, fazendo análise da documentação juntada, no item 1, tem-se que o PERDECOMP foi transmitido em 13/12 de 2004 e a DIPJ foi apenas em 2005, entregue em 31/5 de 2005, ou seja, então a afirmação de que após a formalização da DIPJ que houve a constatação de erro, ela não é coerente. Como segundo ponto, a DCTF do primeiro trimestre foi retificada em 4/6 de 2008, após a ciência do despacho decisório, que ocorreu apenas em 13/5 de 2008, ou seja, então não houve nenhum tipo de retificação posterior que consiga também dar razão a esse indébito. Além disso, como documentação, não houve, com suporte dessa documentação, resposta às seguintes questões. Qual foi a origem desse pagamento a maior? O que gerou esse débito? Foi um erro de cálculo? Foi um erro de escrituração? Foi uma lei inconstitucional? A gente não tem essa origem informada em nenhuma das peças, nem na recursal, nem na manifestação de inconformidade. E, além disso, também, não tem qualquer conciliação entre livros contábeis, nada. Houve uma juntada do livro diário, mas sem especificação do que nós deveríamos procurar nesse livro diário.
Então, faltando a liquidez e certeza, o meu voto, então, é por negar provimento ao recurso voluntário. Seu voto, senhor presidente. Ok, obrigado, doutora Semiramis. Alguém quer algum esclarecimento? Relatório do voto? Podemos passar a votação, então. A doutora Semiramis está negando provimento ao recurso voluntário para o item 184. Doutora Lisiane, por favor. Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho a relatora. Doutor Salvador? Acompanho a relatora. Doutor Marco? Acompanho. Doutor Breno? Eu acompanho também, presidente. Eu também acompanho a relatora, então, o item 184, Associação Acreana de Educação e Cultura, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Os próximos itens, o 185 e o 186, também da doutora Semiramis, Comil ônibus. São idênticos, doutora Semiramis? Estou verificando agora, presidente, me parece Tá, ok. que sim. Só Fica à um minuto, vontade. por favor. Sim, são iguais. Então, podemos fazer o julgamento em conjunto. Então, vamos fazer o julgamento em conjunto dos itens 185 e 186, Comil ônibus S.A. Doutora Semiramis está com a palavra. Desculpa, senhor presidente, eles são diferentes. Então, vou começar pelo 185. Nós temos 2 Comil na pauta de amanhã também, que são parecidos. Então, ficaram separados novamente na pauta. Mas os 2 que ficaram para o dia de hoje, eles são diferentes. Então, começando pelo 185, relacionado a COFINS, pedido de ressarcimento também, decorrente de saldo credor da COFINS não cumulativa do mercado interno. A unidade de origem e a DRJ negaram o pedido por entender que não haveria possibilidade de ressarcimento dos créditos pleiteados pela recorrente, mas sim de dedução desses créditos na apuração da própria COFINS. Então, passando ao voto, eu acho que conseguimos solucionar todas as dúvidas em relação a esse caso. Então, num primeiro momento, a recorrente alega a nulidade do despacho decisório por simplesmente por achar que ele não estava motivado corretamente, mas verificando o despacho, ele cumpre todos os papéis que um despacho normal cumpriria, então eu não vejo nenhuma mácula, nenhuma afronta ao 59 do decreto 7235, então afasto o pedido de nulidade. Quanto à restituição e ressarcimento dos créditos pleiteados, a recorrente é fabricante de carroceria para ônibus, apurando PIS e COFINS no regime não cumulativo para as partes e peças comercializadas. Então, é legitimada a redução da base de cálculo prescrita no artigo 1º da Lei 10.485, que fala que as pessoas jurídicas fabricantes, as importadoras de máquinas e veículos, classificados nos códigos tais da TIP, relativamente à receita bruta decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para o PIS na alíquota de tal e COFINS na alíquota de tal. E o disposto no caput relativamente aos produtos classificados no capítulo 34 da TIP aplicam-se exclusivamente aos produtos autopropulsados. A base de cálculo das contribuições de que trata esse artigo fica reduzida a 48,1% no caso de venda dos produtos classificados nos códigos que lista da TIP. Diante disso, a recorrente sustentou que a redução da base de cálculo se equipararia à isenção parcial e à não incidência proporcional. Então, ela faz essas duas comparações. Essa redução do parágrafo 2º, inciso 2, de 48,1%, ela equipara a redução de base de cálculo, ela equipara essa redução de base de cálculo à isenção parcial ou até mesmo uma não incidência parcial. Então, ela pede, em virtude dessa equiparação de conceito, ela pede a aplicação do artigo 16 da Lei 11.116 e 17 da Lei 11.133, que são aqueles que falam que, nesses casos de isenção alíquota zero, se permite a manutenção do crédito. Então, eu entendo que andou bem o despacho decisório negar o direito ao ressarcimento, uma vez que redução de base de cálculo não se confunde com isenção, tampouco com não incidência.
Então, aí, em seguida, eu faço uma distinção para mim do que é o conceito de isenção, o que é a não incidência, mas, de qualquer forma, o ponto principal que eu defendo é que redução de base de cálculo não se equipara à isenção e nem à não incidência parcial. Por essa razão, aplicando o 111 do CTN e 1751 do CTN, a gente não pode abarcar uma isenção, como isenção algo maior do que a própria isenção. Cito também como fundamento 150, parágrafo 6º da Constituição. Então, a minha conclusão é que se a base de cálculo prevista na legislação específica desse contribuinte nas vendas de mercado interno não é uma isenção nem uma não incidência, então ela não está não se pode incluir essa redução de base de cálculo nos dois dispositivos que prevêem a manutenção do crédito, mesmo em alíquota zero, isenção e etc. Então, eu entendo que não há previsão legal para esse ressarcimento do crédito como ela pleiteou. E aí eu também adiciono o fato de que no regime geral dos créditos apurados, nas vendas de mercado interno, são passíveis à dedução da apuração da própria contribuição. Então, dessa forma, não temos na Lei 9.430 previsão legal para compensação nos termos em que ele propôs. Então, a parte reconhecida desse processo, a recorrente, inclusive, recebeu como valor acreditado em conta corrente dela. Então, minha conclusão aqui é por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, obrigado, doutora Semiramis. Alguém quer algum esclarecimento do voto? Tranquila? Doutor Marcelo? Eu estou relendo aqui, um minutinho, posso ter, presidente? Um minuto? Claro. Eu estou pronto para votar, presidente. Obrigado. Ok, doutor Marcelo. Bom, então a doutora Semiramis está negando provimento ao item 185 da pauta da Comil Ônibus. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Interessante voto, parabéns à relatora, eu acompanho. Obrigado, doutor Marcelo. Acompanho. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Ari? Também parabéns pelo voto, inusitado, acompanho a relatora. Obrigado, doutor Ari. Doutor Salvador? Parabéns, Semiramis, pelo voto, sempre com muita clareza e firmeza. Mas eu peço licença aqui para abrir uma discordância, porque eu sei que é para um caso de CMS, não de PiscoFins, mas o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já equiparou as reduções de base de cálculo às isenções parciais. Então, eu creio que, pelo entendimento de natureza jurídica, eu entendo toda a discussão doutrinária em relação a isso, de questão de incidência, não incidência, isenção, mas como a STF já se manifestou sobre a natureza da redução parcial, enquadrando-a como redução de base de cálculo, enquadrando como isenção parcial, em que pese num caso de CMS, eu vou encampar esse entendimento para tratá-la aqui na possibilidade de ser enquadramento como uma isenção parcial, o que permitiria, então, o ressarcimento neste caso. Tá? Então, assim, parabéns pelo voto, mais uma vez, mas eu vou nessa linha de pensamento, tá? Bom, senhor presidente, retomando a palavra rapidamente, eu cheguei nesse acórdão que o Salvador está citando, de fato o STJ reconheceu isso, e eu entendo pela não aplicação, não apenas por ser lá ICMS, aqui PIS e COFINS, mas é porque lá a redução da base de cálculo, pelo que eu entendi, não foi na operação do contribuinte, mas sim numa operação de outro contribuinte dentro da cadeia, então foi autorizado e equiparadas seguras para que o contribuinte específico tivesse o aproveitamento
do crédito. Mas aqui a gente está falando de uma redução que é do próprio contribuinte, entende? É uma base de cálculo dentro da operação dele, a base de cálculo dele do PIS e COFINS teve essa redução, né? Não veio na cadeia da não cumulatividade especificamente, tal como o STJ relatou nesse caso de CMS. Então, aqui é a própria base de cálculo dele que foi reduzida. Então, só queria esclarecer que, assim, eu concordo plenamente com a divergência do Salvador, mas eu não trouxe ao meu voto justamente porque eu achei que era uma situação bastante diferente. Mas, claro, respeitando a divergência, é muito coerente, inclusive. Só para esclarecer por que eu não trouxe esse acordo. Eu tinha colocado na minha pasta, mas como a T está muito pesado, acabou não carregando esse acordo da STJ. Quem tiver interesse, depois eu posso enviar. Só para esclarecer, eu não estou dizendo que a CEMIMO está afrontando o regulamento, o regimento interno do CARF no artigo 62, porque é uma repercussão geral da STF que foi aplicada em tese, né, criou-se uma tese de que isenção parcial, redução de base de cálculo é isenção parcial, obrigando então o contribuinte que compra uma mercadoria com redução de base de cálculo a fazer o estorno proporcional dos créditos, né, quando ele adquire. Então, assim, aqui é uma questão bem discutível se isso seria aplicável ou não para PIS e COFINS. Não estou dizendo que a CEMIMO está indo contra o regimento interno, mas eu vou adotar esse entendimento do Supremo para fazer essa aplicação aqui nesse caso também, tá? Eu acho uma coisa interessante, né, nesse nosso país. A Constituição, ela estampa vários institutos, né? Então, ela estampa, né, e os individualiza. Então, meros mortais como nós, né, cremos que são diferentes. Aí depois o STJ diz que não. Entendeu? É a mesma coisa, eu fico aqui batendo, dizendo que o equiparado industrial não tem direito a todos os tratamentos previstos na legislação do IPI que são conferidos aos industriais. Mas é possível que um dia um iluminado chegue e diga que é tudo igual. Mas se a legislação diz que tem equiparado industrial e tem industrial, como é que é tudo igual? É curioso. E são esses mesmos iluminados que falam em segurança jurídica, né? Então, essa decisão da STJ do ICMS, eu não sei de onde os senhores tiraram essa ideia. Por que não pega e traz um pouco de segurança jurídica e altera a legislação? Por que não chega na legislação do PIS e COFINS e coloca mais uma previsão, né? Coloca mais uma previsão, mas aí as pessoas vão fazendo isso por intermédio de jurisprudência que confere à legislação uma interpretação quase que impossível, porque a Constituição difere dois institutos. Aí uma corte chega e diz que são iguais para determinados fins. Ela foi só uma observação. Obrigado, doutor Salvador. Marcelo, o seu constrangimento, a sua revolta, ela é também da doutrina e, enfim, de quem ensina essa matéria. Mas, como bem citou aqui a CEMIMO, o artigo 150, parágrafo 6º, ele coloca vários tipos de benefícios fiscais, que na verdade são todos conversíveis entre si, né? São gastos tributários, redução de base de cálculo, isenção, enfim, redução de alíquota. E o Supremo Tribunal Federal ele tomou essa decisão para o ICMS porque existe uma previsão na Constituição dizendo que não dá direito a crédito a isenção ou a não incidência. Na verdade, é porque deve ser um crédito proporcional, desculpa o meu cachorro aqui, deve ser um crédito proporcional ao montante que incidiu na operação. Então, como reduziu a base de cálculo, o Supremo encontrou uma maneira de reduzir o crédito proporcionalmente ao montante que incidiu. Daí tratou como isenção parcial para enquadrar no inciso 2º lá do artigo 155, parágrafo 2º. Mas, enfim, como ele disse que a natureza jurídica de redução de base de cálculo é isenção parcial, e isso foi em repercussão geral, eu fico meio constrangido de não seguir esta orientação. Mas eu respeito todo esse argumento da CEMIMO e por isso que eu não quero criar muita polêmica, não, só vou manter minha divergência.
Ok, obrigado, doutor Salvador, doutor Marcelo, obrigado pela sessão, doutora Semiramis. Então, o doutor Salvador abriu divergência e está dando provimento ao recurso. Doutor Marco. Eu acompanho integralmente a relatora. Parabéns, doutora Semiramis. Obrigado. Doutor Breno. Eu acompanho a relatora também, presidente. Muito bem resumido pela doutora Semiramis. Essa questão das equiparações são sempre muito espinhosas no nosso ramo, né? Mas acompanho integralmente. Obrigado, doutor Breno. Eu também acompanho integralmente a relatora, parabenizo pelo voto, parabenizo pela discussão, a posição do doutor Salvador também é relevante e, na verdade, não tem nenhum problema. Acho que a gente está aqui como um colegiado justamente para ter posições divergentes. Se todo mundo pensasse igual, a gente não precisava do colegiado, era só trazer um e estava resolvido. Então, a ideia do colegiado é justamente a gente trazer o debate e, eventualmente, as discussões para poder nos ajudar aí a conseguir chegar no melhor contento. Doutor Salvador, o senhor pretende fazer alguma declaração de voto ou só constar? Não. Só constar? Ok. Então, eu também acompanho a relatora, como já disse, então ficou por maioria de votos negar provimento ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Salvador que dava provimento ao recurso. Ok? Então, doutora Semiramis, agora o item 186 da pauta, por favor. Pois não, senhor presidente, esse processo 186 é a mesma empresa, ela foi autuada com a multa isolada em virtude da compensação não homologada. E o fiscal que autuou essa empresa capitulou a multa no artigo 18 da Lei 10.833 de 2003. Eu gostaria de passar direto ao voto, que eu trago o ponto controvertido e a solução. Por favor, a página. A recorrente transmitiu Fair Company em 17/12/2009, tendo parte de suas compensações pretendidas não homologadas, motivo pelo qual a autoridade aplicou a multa isolada de 50% sobre o montante das compensações indevidas, com capitulação apenas no artigo 18 da Lei 10.833. O auto de infração foi notificado em 2011. A parte não homologada da compensação foi assim descrita pela fiscalização. Ressalto o primeiro parágrafo. O contribuinte digitou equivocadamente o valor das exportações realizadas no mês de setembro de 2009, colocando 5 milhões e tanto, quando o correto era 2 milhões e tanto. Fato que gerou um crédito a menor de 148 mil do solicitado pelo contribuinte. Então, ante o exposto, opinamos pelo indeferimento parcial do pedido, deferimento parcial do pedido, enfim. Aí sigo eu na página 5. Vigia a época o artigo da Lei 10.833, com redação pelo artigo 27 da MP. Ele falava o seguinte: o lançamento de ofício que trata o artigo 90 da MP 2158 limitar-se-á a imposição de multa isolada em razão de não homologação da compensação quando não confirmada a legitimidade ou suficiência do crédito informado ou quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Parágrafo 2º. A multa isolada que se refere ao caput desse artigo será aplicada sobre o total do débito indevidamente compensado no percentual previsto no inciso 1 do caput do 44 da 9.430, na hipótese em que não for confirmada a legitimidade ou suficiência do crédito, e 2, previsto no inciso 1 do caput do artigo 44 da Lei 9.430, duplicado na forma do parágrafo 1º quando se comprova a falsidade. A conversão da medida provisória 472 na Lei 12.249 não trouxe essa redação, mas não o artigo 74 da Lei 9.430, que diz que, parágrafo 15, será aplicada multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. O percentual da multa de que trata o parágrafo 15 será de 100% na hipótese de ressarcimento obtido na falsidade do pedido apresentado pelo sujeito passivo. Parágrafo 17. Aplica-se a multa prevista no parágrafo 15 também sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Dessa forma, a redação em vigência do artigo 18 é: o lançamento de ofício de que trata o 90 limitar-se à imposição de multa isolada em razão da não homologação da compensação quando se comprova a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Parágrafo 2º, a multa isolada a que se refere o caso 50%.
Por conseguinte, tem o seguinte, não foi lavrada a multa com fundamento no 7.4, só no artigo 18. 2. Na data da lavratura do auto, a Lei 12.249 já tinha sido publicada, sem alteração no artigo 18. Ademais, a redação do artigo 18 da 10.833 pressupõe para a aplicação da multa a conduta de falsidade, e como transcrito acima, a autoridade glosou parte do valor em virtude da constatação de erro de digitação. Logo, se não há acusação fiscal de conduta fraudulenta do sujeito passivo, não cabe a aplicação da multa com a capitulação apenas no artigo 18, por isso a multa deve ser cancelada. Então, senhor presidente, a minha interpretação aqui é por dar provimento ao recurso voluntário, porque a capitulação foi especificamente no artigo 18 e a glosa foi por erro de digitação. Então, assim, é uma interpretação que eu fiz. Então, meu voto é por dar provimento. Ok. Doutor Senhores, deu uns probleminhas no áudio, mas acho que deu para entender todo mundo, acho que todo mundo conseguiu entender a posição do voto, até porque estava na leitura. Só tirar a dúvida, a multa foi feita, aí, desculpa que eu estava anotando aqui a decisão, a multa não foi feita com agravada, não? Foi feita com agravamento, não? Não, multa normal. Multa normal, certo? Só com capitulação no 18. Só com 18, não foi feita aquela questão de falsidade, né? Não foi. Okay. E também foi, por isso que eu colacionei no início do voto o trecho do despacho que diz que a glosa foi em virtude do erro de digitação do contribuinte. Eu entendo, claro, assim, já respeitando posições contrárias, o fato dele ter errado na digitação, sem dúvida, gerou um creditamento indevido. Mas não houve fraude aqui, e a constatação é de que foi um erro mesmo de digitação. Então, por isso que eu acho que a capitulação isolamento 18, ela não serviria para penar essa situação. Diferentemente, se ele tivesse trazido a capitulação nos outros parágrafos, tal como nós habitualmente nos deparamos nos casos de multa isolada. Ok, doutora Semiramis. Alguém quer algum esclarecimento do voto, doutora Semiramis? Eu perdi, doutora Semiramis, me desculpe, o presidente também, eu perdi algumas partes aqui. Houve uma instabilidade aqui de sinal aí. Inclusive, eu olhava para vocês e via que vocês não estavam falando, mas o som continuava passando, eu fiquei meio perdido. Ele aparentemente, o auto de infração estaria tudo correto, né? Não fosse a capitulação no artigo 18, é isso? Ele não, na verdade, tem um outro processo em que se discutiu o crédito, em que se discutiu a compensação, e já restou decidido que a compensação foi indevida. Foi indevida no montante do erro digitado, né? Do erro de digitação, porque o restante... Mas foi um outro processo, né? Foi um outro processo, né? Sim. Então, ele teve o deferimento parcial dessa compensação, e o que não foi indeferido foi justamente o que ele errou ao digitar. E aqui o que foi constituído foi multa isolada em cima desse percentual que não era devido de compensação. E aí foi o que eu interpretei da seguinte questão: como ele não capitulou nem no 15, nem no 16, 17, e capitulou só no 18, eu entendo que a redação do 18 vigente à época não permitia que se apenasse com o 18 casos que não fossem de fraude. Certo? Então, eu concordo com a sua afirmação de que ele tivesse capitulado em outro dispositivo, o auto seria a IG. Essa foi Tá travando. É que o que a Semiramis está querendo dizer é que o artigo 18 da Lei 10.833, ele fala do lançamento de ofício, limitar-se-á a imposição de multa isolada em razão de não homologação de compensação, quando não confirmada a legitimidade ou suficiência do crédito, ou quando informado, ou quando se comprove falsidade de declaração. Então, ela estava dizendo que o artigo 18, ele seria aplicado para quando houvesse falsidade na declaração de compensação, e aqui houve um mero erro de digitação
nas receitas de exportação. Mas ele não aplicou a multa agravada, né? Exatamente. Ele não aplicou a multa agravada. Salvador, pegando o gancho no seu comentário, na verdade mudou a redação, né? Então, quando converteu a medida provisória, a redação ficou só com a falsidade, entende? Então, a medida provisória tinha trazido o simples fato de não ter sido homologado, mas quando a lei veio, ela não veio com essa ressalva de falta de legitimidade do crédito, ela veio só com a questão da falsidade. Por isso, meu entendimento de achar que ela deveria ter sido capitulada em outros parágrafos do 74 da Lei 9.430, e não apenas no 18, porque a redação pura do 18 ficou só a falsidade. Veja, eu vou ler novamente. O lançamento de ofício limitar-se à imposição da multa isolada em razão da não homologação da compensação quando se comprovar falsidade. Essa parte aqui do não confirmada legitimidade ou suficiência não foi convertida em lei, é isso? Exatamente, veio na MP, e aí quando foi convertido em lei, veio sem essa redação. Entendi. Essa é a minha questão, entende? Porque se tivesse o mesmo dispositivo, sem dúvida, caberia, né? Só que eu achei um pouco... E a infração foi depois da conversão em lei? Sim, foi. Então, quando aconteceu a infração, o artigo ele já estava com isso, essa pergunta que o Salvador fez. Quando a infração ocorreu, o artigo 18 já só tratava de fraude, né? Me parece, colegas, que a Semiramis corretamente seguiu aí o princípio da legalidade estrita, né? Porque a gente, ainda mais sendo questão de multa, né, eu creio que deve ser uma observância ainda mais rígida, né, mais pontual, e conforme muito bem relatado e julgado pela doutora Semiramis, eu acho que não é inafastável realmente essa questão, né, porque foi claro que foi no artigo 18 e respeitando posições opostas a quem considera isso fraude, mas eu acho que fraude tem que haver outros elementos, né, aptos a configurá-la, né, então, é o que dista muito do caso que a gente está tratando. Então, eu acho que a posição da doutora Semiramis é mais que correta. Ok, então, mais alguém quer fazer alguma manifestação? É o seguinte, só para confirmar, tá? Então, a doutora Semiramis está dando provimento, e aí, se eu só relevar, doutora Semiramis, se eu estiver errado, você me corrige. A multa foi aplicada depois da alteração do artigo da medida provisória, ou seja, quando a multa foi lançada, já não existia mais a previsão para o simples não compensação, exigia-se a falsidade para aplicação da penalidade. Então, aí a doutora Semiramis está entendendo que a base legal... É porque tem aquela adição que a gente tem para os outros processos da multa por não homologação, que é aquela situação em que a multa existia, foi lançada na época, depois a legislação foi alterada. Nesse caso específico, a multa foi aplicada depois que a legislação já tinha sido alterada, e não teve a prova da falsidade. Não é isso, doutora Semiramis? As medidas provisórias sempre pregando essa peça, né? Então, na verdade, o fiscal utilizou a redação do 18 com a medida provisória, mas na conversão em lei, ele não alterou o artigo 18, e quando o auto foi lavrado, já tinha sido convertido a MP, e o artigo 18 estava com a redação normal, só com a tratativa da falsidade, e não mais só do jeito que o fiscal tinha aplicado com a redação da MP. Então, aqui não é uma retroatividade, aqui é a legislação equivocada, a redação equivocada por causa da medida provisória. Só que na data da lavratura, essa medida provisória já tinha sido convertida sem alteração do 18. Então, permaneceu o 18 só com a previsão de multa em caso de falsidade. Ok, ótimo. Eu confesso que eu estou desconfortável, porque eu acho que todo o procedimento fiscal ele foi efetuado em uma linha de apenar a não homologação da compensação.
Em momento algum, o fiscal ele acusou, né, o contribuinte de ter cometido qualquer crime tributário. Ele não o fez, ele não aplicou multa agravada. Então, há aqui um erro de capitulação. O que a gente precisa, a meu ver, a gente precisa ver é o seguinte: o procedimento fiscal parece-me, e aí eu peço à doutora Semiramis que me corrija se eu estiver errado, o procedimento fiscal me parece todo correto, e ele cometeu um erro na capitulação. E aí a gente precisaria ver se esse erro na capitulação, ele gerou, né, algum cerceamento do direito de defesa. Porque aqui o caso é o seguinte: aqui seria um caso, né, de vício no lançamento, seria caso de nulidade. A gente teria que anular o auto de infração, né, por ele conter um vício. Tá? Esse seria o caso. Né? E um vício que gera cerceamento do direito, geraria, né, cerceamento do direito de defesa, porque o fiscal teria acusado, né, de um procedimento, quando na verdade aconteceu um outro completamente diferente. Esse é o problema de capitular errado. Porque aí o contribuinte ele vai e se defende de uma maneira, quando na verdade a acusação é outra. O que não me parece que aconteceu aqui. O que não me parece que aconteceu. Ou então, desculpa, só terminando. Ou então, se fosse o caso, se ele tivesse realmente capitulado como fraude, aplicado multa de fraude e não tivesse trazido a prova. Aí também seria caso da gente cancelar o auto de infração, porque não houve prova da fraude. Tá certo? Agora, aqui não me parece que tenha acontecido isso. Ok, doutor Marcelo. Doutora Semira. Sua discordância, eu não entendi a discordância do Marcelo, porque eu estou dando provimento ao recurso voluntário, eu não estou declarando a nulidade, porque o decreto ele fala que nós deixamos de declarar a nulidade se o mérito for favorável. Então, no momento que eu estou trazendo a redação correta do dispositivo aplicado pelo fiscal e que não há prova da fraude, e o dispositivo pede fraude, então, obviamente, no mérito, esse contribuinte está ganhando. Então, eu estou aplicando como premissa o fato de não declarar nulidade quando você tem como dar provimento no mérito ao contribuinte. Então, eu entendo que o dar provimento aqui não é declarando a nulidade do auto, mas dando provimento no próprio mérito, porque o dispositivo, eu fiz toda a demonstração que o dispositivo aplicável não permitia outra descrição de infração que não fosse a fraude. Não, então, em virtude disso, não havendo a fraude, essa multa não é devida. Eu compreendi. Então, por isso o provimento. Eu compreendi, é porque eu acho que a capitulação ela não se coaduna com o procedimento fiscal. Eu acho que a autuação, o processo, o trabalho de fiscalização todo foi desenvolvido, tá, seguindo uma outra linha. E acho que no final ele cometeu um erro de botar o artigo 18. Foi isso. Eu acho que seria porque as questões de nulidade elas são graves, porque elas comprometem a ampla defesa. Agora, aqui nesse caso, o que me parece é que o procedimento fiscal está tudo certo, ele só errou na hora de botar o artigo 18. O que eu fico preocupado, é claro, que muitas vezes ele coloca o artigo 18 e, vamos supor, o contribuinte traz toda a defesa dele, dizendo, pô, não houve fraude, eu não cometi nenhuma fraude. Aí eu concordo, eu acho que realmente atrapalhou a defesa do contribuinte. Né? Ele perdeu, ele saiu do rumo por causa de um erro cometido pela fiscalização. Ok, doutor Marcelo. Doutor Salvador? Só corroborando aqui o que o Marcelo está dizendo, que o Marcelo está falando que é como se fosse um embargo de declaração do auto de infração, né? Ele vem numa linha, construindo um argumento de ilegitimidade do crédito por questão de erro de digitação, e na hora da autuação ele aplica uma multa por falsidade, e a pena dessa multa é em dobro. Se a gente for olhar aqui o parágrafo 2º, a multa isolada que se refere ao caput será aplicada no percentual do artigo 44, inciso 1º da nota 430, e terá como base de cálculo, aplicada em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. Então,
não tem como você manter a multa se o percentual da multa aplicado foi em dobro, por erro de digitação. Não, gente, olha, de novo, Não quando o foi fiscal lavrou esse auto, o artigo 18 já não tinha mais a redação dada pela medida provisória, tá? Esse foi o erro, porque se a medida provisória tivesse sido convertida, tal como o fiscal utilizou, o auto estaria correto, por quê? Porque o artigo 18, com a redação da MP, ele apenava também o fato de erro na indicação dos valores, tá? Então, o problema aqui é que quando ele lavrou, não tinha a redação alterada do 18, porque a MP caiu aquela redação, tá? Então, veja que... Mas ele aplicou multa simples. Sim, desde o início, multa simples, e desde o início ele trabalhou com a questão de vou apenar o fato dele ter colocado um valor que não era devido de compensação, ele mandou 100 e era 80, tá? Então, assim, não houve desvio. Desde o início, o fiscal falou, eu estou apenando a parte que não foi homologada. Só que ele utilizou a redação segundo a MP, mas a MP já tinha naufragado. É um enquadramento legal mesmo, específico, exatamente, como a Semíria nos falou, o enquadramento... mais uma vez, a gente sempre deixa de declarar nulidade, pelo menos eu, quando for possível reconhecer o mérito. Entendeu? Por isso que eu não declarei a nulidade, eu simplesmente reconheci que no mérito o contribuinte tem razão. Enfim, eu acho que eu já não tenho mais... Ok, acho que já conseguimos entender toda a questão, aí vamos passar para a votação, porque a gente já... Eu entendi a votação também, entendi a posição do doutor Semíris, entendi a posição do doutor Marcelo. O doutor Semíris, então, está dando provimento por entender que, na verdade, tem um erro na aplicação da penalidade, e aí está dando provimento integral ao recurso. Doutora Lisiane, como é que a senhora vota, por favor? Bom, uma questão me pareceu bem difícil, né? Porque além da questão dos aspectos fáticos, envolveu a medida provisória, mudança legislativa, mas eu acho que a relatora descreveu muito bem, né? E chegou à melhor conclusão. Portanto, eu acompanho. Obrigado, doutora Lisiane. Doutor Marcelo? Eu vou acompanhar, sim, não muito satisfeito, mas eu vou acompanhar porque eu realmente, até o doutor Breno levantou uma questão muito séria, quando a gente fala de pena, de multa, né, a gente tem que ter uma precisão muito grande aí. Então, eu acompanho a relatora. Se o senhor entender de forma de... se eu entender também para dar provimento, mas de forma diferente, o senhor pode acompanhar pelas conclusões, doutor Marcelo, se o senhor quiser. Não? Então, ok. Acompanho integralmente a relatora. Ok, obrigado. Doutor Ari? Eu acompanho a relatora. Essa discussão desse artigo 90 é clássica, né? A doutrina se debate há muito tempo. Essa redação de falsidade é desde 2007, então houve realmente erro na capitulação legal, não tem nenhuma dúvida, acompanho a relatora. Ok, obrigado, doutor Ari. Doutor Salvador? Eu achei esse caso um pouco complexo, tenho certeza que a Semíramis refletiu bastante para tomar essa decisão, e, ao meu ver, foi uma decisão correta, eu acompanho. Ok, obrigado. Doutor Marco? Eu também acompanho a relatora. Ok, obrigado. Doutor Breno? Presidente, agradecendo os debates do conselheiro Marcelo e do conselheiro Salvador, eu, pelas razões que já expus, acompanho também a relatora. Eu também acompanho integralmente a relatora, eu acho que nesse caso é a questão de provimento, porque tem um erro de enquadramento da penalidade, não é um simples fato. Tá bem tranquilo para mim. Então, ficou por unanimidade de votos, é integral, né, doutora Ciência? Por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário. Colegas, é o seguinte, agora a gente vai iniciar a pauta da manhã de hoje, né? A gente estava até agora julgando os processos da tarde de ontem, vamos iniciar a pauta da manhã de hoje. Então, eu vou dar um intervalo de 10 minutos, são 10h26, vamos dar um intervalo de 10 minutos e a gente retoma com o item 187 da pauta, doutor Breno, ok? Doutora, pode encerrar a gravação, por favor? Encerrando a gravação.